Bundesliga, o campeonato que nos últimos anos vem sendo amplamente dominado pelo Bayern de Munique. Domínio esse que já dura mais de uma década. Desde a temporada 12-13, o time da Baviera é o único campeão alemão. Aí que entra o grande personagem do vídeo, o enérgico Jürgen Klopp, que quando era treinador do Borussia Dortmund, liderou o último time na Alemanha que realmente foi capaz de fazer frente ao poderoso Bayern. Um dos fatos que evidencia isso foram as 5 vitórias consecutivas contra o time de Munique, sequência entre os anos de 2010 a 2012, algo que hoje é inimaginável. Antes de dar prosseguimento, eu quero deixar algo claro. O foco do vídeo será no período do Klopp no Dortmund, principalmente na época que marcou o renascimento e a última era vitoriosa do Borussia, juntamente com a ascensão do Klopp como um dos maiores técnicos de sua geração. O fato de eu ter dito anteriormente o renascimento do Dortmund, o Borussia que menos de 10 anos antes tinha conquistado sua única taça de Champions League, em 2005 o clube quase teve que declarar falência. O fato de ser o primeiro clube alemão listado no mercado de ações traria ainda mais responsabilidades financeiras ao Borussia. Entretanto, as más gestões, contratações caras, foram os principais fatores que levaram o Dortmund, em 2005, ter uma dívida de cerca de 120 milhões de euros e a quase falir, chegando a ter que hipotecar o seu estádio, o Westfalenstadion, e vender os naming rights do próprio estádio para uma empresa de seguros, a Signal Iduna. Essas foram algumas das ações imediatas para impedir o Borussia de fechar suas portas. As coisas começaram a melhorar quando Joachim Watzke, o novo CEO do clube, assumiu em 2006, sendo a pessoa que liderou a reconstrução do clube e que de início ele contratou uma empresa de consultoria financeira para ajudar a traçar um plano de recuperação financeiro da instituição. Nesse período difícil nos cofres do Dortmund, uma inusitada ajuda de um empréstimo de 2 milhões de euros do Bayern ajudou o Borussia a pagar salários de seus atletas. Mas o que realmente salvou os aurinegros foi um empréstimo de 120 milhões de euros de um banco americano, que ajudou a colocar as contas em dias e tirar o estádio da hipoteca. Outras ações desse plano de recuperação incluíam uma dura austeridade financeira, cortes de gastos, investimentos em jogadores da base e em jovens atletas desconhecidos, que consequentemente o clube não teria que pagar uma alta taxa de transferência. Nesse período de 2005, começava a se destacar um jovem e elétrico treinador alemão, que tinha um modelo de jogo agressivo e que na temporada 2003-2004 levou o modesto Mainz a disputar a Bundesliga pela primeira vez na história. É óbvio que estamos falando de Jürgen Klopp, que assumiu o comando do Mainz em 2001, logo após se aposentar como jogador no próprio clube. Vale ressaltar que Klopp foi um zagueiro bem comum. A jornada desse promissor treinador no cargo do Dortmund começou em maio de 2008, para ajudar a dar prosseguimento na reestruturação desse gigante clube alemão e colocar de vez o Klopp como um dos melhores técnicos dos últimos tempos. Watzke foi a principal peça que conduziu a reorganização do Borussia fora das 4 linhas. Sem dúvida nenhuma, o Klopp foi a principal pessoa que reestruturou o Dortmund dentro de campo, tendo em vista que na última temporada dos aurinegros, antes do treinador chegar, o Borussia amargou uma 13ª colocação na Bundesliga e na primeira temporada, sob o novo comando, o clube ficou em 6º e na seguinte em 5º, uma notável evolução na tabela de classificação. Porém, ele ainda levaria o clube a voos bem maiores. Essa evolução do Borussia, que não ficou apenas na classificação e sim na maneira de jogar, com Klopp pouco a pouco implementando seu modelo de jogo que foca em uma pressão intensa e rápida recuperação de bola após a perda, impondo uma maneira dinâmica e ofensiva de se jogar. Filosofia essa de jogar futebol que ficou conhecida como Gegenpressing. Para impor um estilo assim de jogo durante as partidas, requer principalmente um time jovem, algo
que encaixava com a nova política de contratar do Borussia, pois essa filosofia de contratações não visava apenas jogadores de baixo custo, mas também, em geral, eles tinham que ser jovens. Sendo assim, o estilo de jogo do Klopp, com a política de contratação do Borussia, foi um dos fatores cruciais para esse casamento dar certo. O Gegenpressing de Klopp no time aurinegro potencializou vários jovens jogadores que até então a maioria eram desconhecidos do público em geral, como Lewandowski, Götze, Gundogan, Reus e Hummels. São alguns dos atletas que se tornaram notáveis no futebol mundial e que, mesmo que não tenham participado de todo o período mais glorioso de Klopp na passagem pelo Dortmund, sem dúvida nenhuma, na época que estiveram atuando pelo Borussia, esses jovens foram fundamentais nos títulos que o time viria a conquistar. Mas é claro que também tinha jogadores mais velhos no elenco, a fim de mesclar com os jovens, para trazer um equilíbrio mais que necessário, destacando-se o goleiro Weidenfeller e o volante Sebastian Kehl, que por muito tempo foram os dois capitães dos aurinegros. No que tange a filosofia de contratações do Dortmund, de adquirir jovens jogadores e muitas vezes pouco conhecidos, e que no balanço geral, até os dias de hoje, é muito positiva financeiramente ao Borussia, como podemos ver alguns exemplos nessa lista, do valor de compra e de venda. Além disso, é muito difícil ver o Borussia contratar jogadores consolidados, fazer loucuras financeiras, mesmo lucrando bastante em várias janelas de transferências, situação que certamente irrita um pouco a torcida. Porém, as lembranças do início dos anos 2000, das más gestões, de não saber usar o dinheiro corretamente, é algo que os dirigentes não esquecem, que os fazem sempre prezar pela saúde financeira, para que nunca mais leve o Borussia para o caminho de quase ter que fechar as portas da instituição. Esse estilo vistoso de praticar futebol, juntamente com um técnico pulsante, assim como sua torcida apaixonada, de forma alguma poderia passar em branco no quesito de títulos. A conquista da Bundesliga da temporada 2010 e da temporada 2011-2012, juntamente com o título da Copa da Alemanha no mesmo ano, com uma sonora goleada na final contra o Bayern por 5-2, ademais, foi justamente nesse período que o Borussia conquistou as 5 vitórias consecutivas contra o time de Munique, citadas no início do vídeo. O fato de ter conquistado o bicampeonato alemão se torna ainda mais notável porque aquele Bayern, e dentre outras estrelas, já era um time que contava com Robben e Ribéry, dupla de pontas que podemos afirmar que foram uma das melhores da história do futebol, e que além do elenco que o Bayern tinha, nas últimas 10 Bundesligas que antecederam o bicampeonato do Dortmund, os bávaros tinham conquistado 6. Borussia de Klopp, que na temporada seguinte ao segundo título da Bundesliga, chegou muito perto de ter o título final para coroar o período de Klopp nos aurinegros, mas perderam a final da Champions de 2013. Depois de uma emocionante virada nas quartas de final contra o Málaga e de passar do maior campeão do torneio na semifinal, o Real Madrid, com um 4-1 na Alemanha, diante da Muralha Amarela, com 4 gols de Lewandowski, quem deteve a campanha histórica dos aurinegros e de conquistar pela segunda vez a Europa, foi justamente o próprio Bayern de Munique, partida que estava indo para a prorrogação, quando, no fim do tempo normal, Robben marcou o gol que selou o placar final de 2-1 para o Bayern e o Wembley. Nessa mesma temporada de 2012-2013, que o time da Baviera ganhou a Champions, o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha, marcou o início de, assim podemos dizer, uma normalidade na Bundesliga, do Bayern vencendo todas as edições até então, até quando parecia que eles não queriam ganhar mais o campeonato, como na última temporada, em que o time foi muito irregular, tendo na última rodada o Dortmund com o título na mão, jogando em casa contra o Mainz, que não disputava mais nada no torneio. O Borussia precisava de uma simples vitória para levantar o título. Entretanto, os aurinegros conseguiram empatar por 2-2, fazendo aumentar ainda mais a hegemonia do Bayern no campeonato alemão. Voltando para o período de Klopp no Dortmund, na temporada seguinte ao vice da Champions,
marcou o início da queda de trajetória de Klopp nos aurinegros, algo normal em qualquer trabalho. Porém, mesmo com o início da decadência, sem dúvida nenhuma, foi um dos motivos de orgulho para a torcida. Quem poderia imaginar que 8 anos antes o time quase chegou a declarar falência e em tão pouco tempo poderia alcançar esses títulos e uma final de Champions League? Sendo assim, deixem aqui nos comentários se esse casamento de Klopp com o Borussia é o de maior sucesso no futebol dos últimos tempos, tendo em vista a situação do clube anteriormente e que na época Klopp era uma interrogação, rodeado de jovens jogadores desconhecidos. E se na opinião de vocês não tenha sido o maior casamento, digam aqui então qual seria o de maior sucesso. A história de Klopp no Dortmund, que começou como uma aposta em 2008, chegaria ao fim em 2015, com o técnico saindo como uma lenda do clube, em que o alemão alegava que precisava de novos desafios, que certamente ele encontrou quando foi para o Liverpool em outubro de 2015. Hoje, já sabemos o desfecho dessa história que está prestes a se encerrar, história lendária que ele também está escrevendo no clube inglês, porém, vamos deixar isso para abordar em um futuro vídeo. O legado do Klopp nos aurinegros é vasto. Podemos falar do modo vistoso e intenso de jogar, a potencialização e a lapidação de novos jogadores, além da ligação com a apaixonada torcida do Borussia, muito devido ao carisma e paixão que o Klopp demonstrava, criando uma conexão única e que ao mesmo tempo o Dortmund ajudou a colocar o alemão na prateleira mais alta dos técnicos do futebol mundial, ou seja, foi uma via de mão dupla, ambos saíram ganhando bastante nesse casamento. Por fim, outra situação marcante na história do enérgico técnico do Dortmund é o fato de quase uma década depois dele sair da Alemanha, Jürgen Norbert Klopp ainda detém a marca de ser o último homem a parar o Bayern de Munique.